Eu tava pensando, o pessoal colocar no YouTube vídeo sobre Argo, ela vai estar esperando o quê? Chegou o Fiat Argo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de filmes de drama político, de histórias reais? E se eu dissesse que o filme de hoje trata de uma história real, mas com certeza se você não soubesse ia ficar aquele ar de deboche de só podia ser um filme. Por mais maluco que pareça, você vai conhecer a história a respeito de um episódio muito particular envolvendo um movimento político que mudou a história do Irã no Oriente Médio e como tudo isso tem a ver com a produção fake de um filme para o cinema. Não está entendendo nada? Então, vem conferir comigo. Argo, título original e no Brasil, do filme de 2012, dirigido e protagonizado por Ben Affleck. O filme se passa em 1979 no Irã. Mas ao contrário do ritual tradicional aqui do canal, que é primeiro falar da sinopse do filme, hoje eu vou inverter o roteiro e destacar o pano de fundo geopolítico para entendermos em qual cenário se passa o filme. Até a data referida do filme, o Irã era uma monarquia liderada pelo Shah Reza Pahlavi, sendo Shah, na verdade, monarca em persa. Portanto, não é o seu nome, caso você já tenha lido em algum material, o seu livro, a palavra. Pahlavi assumiu o poder do Irã durante a Segunda Guerra Mundial em 1941 e demonstrava apreço pelas ideias vindas dos parceiros ocidentais, destacando-se Estados Unidos e Reino Unido. O funcionamento político do Irã era como uma monarquia parlamentarista, ou seja, o monarca não governava sozinho, tendo parlamentares eleitos pela população como poder legislativo, e o primeiro-ministro, o líder dentre eles, destes parlamentares, que possui o poder executivo do país. Nos anos 1950, assume o cargo de primeiro-ministro Mohammad Mossadegh, um político popular que vence as eleições, porém tinha ideias que batiam de frente com as de Pahlavi. A principal delas, justamente a influência internacional no país. Mossadegh tinha uma bandeira política de fortalecimento nacional e afastamento de influência estrangeira. Uma crise é gerada entre eles, quando foi aprovada a estatização do petróleo iraniano, ou seja, a extração do combustível se tornaria exclusivamente feita por uma indústria petroquímica nacional, o que gerou grandes atritos com o Ocidente, e principalmente o Reino Unido, que tinha indústrias que extraíam petróleo iraniano. Pahlavi, nos bastidores, é pressionado pelas lideranças ocidentais, que promovem boicote ao petróleo iraniano, neste período argumentando que a estatização era um espaço inicial para a sua gradual aproximação com a União Soviética e o comunismo no período da Guerra Fria. Momento histórico que você pode saber mais a respeito depois assistindo o vídeo aqui no canal sobre Uma Mente Brilhante. Em 1953, Mossadegh é destituído do cargo de primeiro-ministro por Reza Pahlavi e preso, sob acusação de criar intrigas nos bastidores políticos do país, por estar querendo expandir poderes sobre as do monarca e por supostamente estar aproximando o país com o socialismo soviético. A partir deste momento, o Irã vive uma grande entrada de apoio e elementos culturais vindos do Ocidente. E, óbvio, a insatisfação dos favoráveis às políticas de Mossadegh, que viam a ação política que tinha derrubado o primeiro-ministro como um golpe político, arquitetado com apoio das nações ocidentais. A crescente do preço do petróleo no mercado internacional faz com que o Irã viva uma crescente econômica nos anos 1960 e 70, visto que as políticas de aliança de Reza Pahlavi faziam com que ali se encontrava um país com quem havia um forte laço comercial. Mas a prosperidade econômica vivenciada no país contrastava com a insatisfação de parte da população, pois o desempenho econômico positivo não se replicava em todo o país. E a população mais pobre ficou alheia ao desenvolvimento,
com o enriquecimento dos cofres públicos do país, mas sem a devida distribuição em forma de melhorias para a população mais pobre. Suspeitas de corrupção associadas à despreocupação com essa parcela mais pobre da população do país somaram-se a pressões vindas da Igreja Islâmica Xiita, que dizia que a ocidentalização do país, trazida em forma de desenvolvimento pelo governo Pahlavi, estava desconfigurando as tradições da religião local, fazendo com que as diretrizes mais básicas da religião se perdessem. O principal líder de oposição a Pahlavi é Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ayatollah é um título da religião islâmica, sendo ele um crítico ao monarca, acusando-o de ocidentalizar o país e governar de forma despótica, oprimindo violentamente os movimentos de oposição a ele, inclusive sendo Khomeini exilado do país, mas mantendo suas falas contra o governo no exterior. Este é o contexto básico de onde se passa o filme. Em 1978, uma publicação do governo acusa Khomeini de utilizar a religião como meio de doutrinação para vender o Irã ao comunismo e à União Soviética, o que gerou uma imensa revolta entre os religiosos e iniciando uma onda de protestos que ganha mais força após uma represália violenta da polícia que resultou em 2 mortes. A disseminação de violenta resposta se expande com mais manifestos contra o governo Pahlavi e contra símbolos ocidentais instalados no país, com ataque a cinemas, bares, restaurantes e demais estabelecimentos que tinham direta atuação com empresas e empreendimentos ocidentais. A inflação dispara no país e Pahlavi tenta articular formas de negociar com os manifestantes, mas o clima não fica brando. O maior ataque terrorista da história, considerando o número de vítimas, até o dia 11 de setembro de 2001, foi o incêndio no Cine Rex, um cinema onde os números, que não são precisos, apontam mais de 400 pessoas mortas no Irã, o que gerou mais discussão, pois num contexto onde as dificuldades para se buscar provas deixava tudo especulativo, e fez com que os manifestantes acusassem o governo de ter feito o incêndio como represália à crescente pressão contra ele. Enquanto o governo Pahlavi diz que foi uma ação articulada pelos movimentos contra ele. Em meio às pressões diversas e crescentes, em janeiro de 1979, Pahlavi, que estava com câncer e ficando com sua saúde debilitada com o passar dos anos, sai do país com sua família para o Egito e, posteriormente, vai para os Estados Unidos, onde buscava tratamento para a sua doença. Com a sua fuga do país, Khomeini, então, retorna ao Irã e é recebido como herói e o grande líder do movimento que destituiu a monarquia e instalou no país uma república islâmica xiita, como segue ainda o Irã até hoje, pois a igreja xiita tem participação no governo diretamente e ainda se mantém no contexto atual a posição do país nitidamente como uma das principais lideranças anti-ocidentais do mundo e a principal da região do Oriente Médio. Aí chegamos, até que enfim, no filme. Ele se passa em novembro de 1979, quando manifestantes iranianos entraram na embaixada dos Estados Unidos em Teherã e fazem funcionários e reféns com a exigência de que o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, envie Reza Pahlavi de volta ao Irã, que, como já dito, estava no estrangeiro tratando um câncer, mas, sob os julgamentos do novo governo iraniano, era procurado por crimes políticos de perseguição durante seus anos à frente do país. 6 funcionários da embaixada conseguem escapar escondidos e encontram abrigo na casa do embaixador canadense no Irã, Ken Taylor. Nos Estados Unidos, a CIA estuda formas de negociar a liberação da embaixada e como extraditar os 6 que estão escondidos na casa do embaixador canadense. E uma nada convencional ideia vem à cabeça de Tony Mendes, o agente da CIA responsável por este caso. Ele assistiu a uma parte do filme A Batalha do Planeta dos Macacos e sabe que o filme Guerra nas Estrelas fez um grande sucesso no cinema, que até hoje nós sabemos a dimensão que este filme obteve para a ficção científica. E aí ele tem uma ousada ideia: levar uma equipe da CIA para o Irã
simulando ser um grupo de filmagens que planeja filmar Argo, um pseudo-filme de ficção científica que pretende explorar as paisagens do país como cenário. Com isso, eles irão se dividir no teatro criado de buscar por filmagens e acompanhar na casa do embaixador do Canadá a situação e estudar formas de conseguir tirar os 6 reféns que lá estão. Agora, para saber o que aconteceu nessa improvável, porém real história, eu te convido a conhecer e assistir o filme. E aí, você já assistiu Argo? Você conhecia essa história? Deixe seu comentário aqui embaixo. A gente pode sequenciar com mais vídeos sobre essa questão do Oriente Médio, porque a gente parou nos anos 70, no período da Revolução, mas tem mais coisas que vão chegar até o Irã no contexto atual. Dá o seu joinha, compartilha com os amigos e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!